Vamos lá então, gente. Aqui já é a gravação da aula de literatura, tá, pessoal? Bom, vamos fazer aqui um resumo do que nós vimos no teste. Parte da matéria do teste é necessário para a gente entender melhor aqui essa matéria da prova, tá? Nós vimos no teste o período, a escola literária conhecida como trovadorismo, tá? E pouco depois nós vimos aqui os conceitos do humanismo e do renascimento, né? Eram ideias contrárias ao trovadorismo, né? O trovadorismo era a Idade Média, onde a igreja era o centro de tudo, a fé era o centro de todas as coisas, né? E a gente tinha um mundo bem diferente do que nós temos hoje, né? Acreditava-se, as teses que comandavam aquela época, elas foram desmistificadas com o passar do tempo, né? Acreditava-se que o planeta Terra era o centro do universo, acreditava-se que todas as decisões do homem, sejam ela política, econômica, enfim, ela tinha que ser, na verdade, uma coisa direcionada à fé, ligada à fé, né? Então, a Idade Média, por essas e por outras razões, ficou conhecido como a Idade das Trevas, né? Havia pouco conhecimento compartilhado, somente um seleto grupo de líderes que tinham acesso às informações, à tradução da Bíblia, enfim. Durante as nossas aulas, nós vimos até que muitas vezes a Bíblia, por estar escrita em uma língua que a maior parte da população não conseguia entender, né? O rei de determinada região lia a Bíblia da maneira que bem fosse mais conveniente para ele, né? Então, se ele quisesse aumentar a arrecadação das taxas e tributos do seu reino, ele dizia que aquilo ali era um chamado divino, que aquilo ali estava na Bíblia, que Deus queria assim. Então, a Idade Média funcionava dessa forma, tá? Com o passar do tempo, nós vimos que o humanismo ele tentava criar um ponto de oposição a essas ideias, né? Então, o humanismo ele trouxe uma reformulação de certos conceitos. Por exemplo, na Idade Média acreditava-se no teocentrismo, era Deus, a fé no centro de tudo. O humanismo passou a ganhar espaço o antropocentrismo, né? Na verdade, o homem é o responsável por suas decisões, não tem nada divino. Ele decide se sim ou não, tá? Depois de mais um tempinho, nós tivemos um aprofundamento nos estudos, nas pesquisas sociais, científicas, né? E aí passou-se a descobrir outras coisas, passou-se a criar novas teses que desmistificavam as teses anteriores. Talvez a mais importante era em relação ao nosso planeta, né? O geocentrismo defendia que o planeta Terra era o centro do universo. E aí, nessa época do Renascimento, século XV e XVI, descobriu-se que, na verdade, o centro do universo é o Sol, né? E que a Terra gira em torno do Sol e não o contrário, não é o Sol que gira em torno da Terra. Então, essas descobertas, esses conhecimentos, eles foram disseminados até mesmo por aquelas pessoas consideradas mais pobres que não tinham acesso às informações, tá? E aí nós temos um momento no mundo inteiro de profundas transformações, né? Vejam vocês que há mais de 4 séculos atrás surgiu uma ideia que ainda hoje é verdade. Hoje a gente sabe que a Terra não é o centro do universo, que é o Sol. A gente sabe que para uma democracia nós precisamos pautar as decisões políticas sem estar ligadas à fé, à religião, né? Então são conceitos que ainda atuam no mundo nos dias de hoje, tá? A matéria que nós vamos cobrar na prova chama-se classicismo. O classicismo, ele foi uma escola literária muito atuante na Europa, né? Em Portugal também, ok? E ele tinha como principal objetivo resgatar principalmente a estética clássica. O que se entende por estética? Em esculturas, é essa imagem que vocês estão vendo aí. Em textos, é a forma de contar histórias, de fazer poesia da época clássica, né? Então, vai haver esse resgate dos valores clássicos, principalmente aqueles ligados à cultura greco-romana, lá antiga, né? Lá no tempo de pontinhos antes de Cristo ou pouquinha coisa depois de Cristo, né? É até interessante essa matéria porque ontem
Anteontem, na verdade, eu assisti o filme Gladiador 1. Lançou o 2 no cinema aí, né? E eu vi o 1 para tentar ver o 2. E aí você tem, a todo momento no filme, esculturas que faziam menção clara a essa cultura antiga, né? A esse momento que nós vimos aqui também compartilhados na literatura, tá? E aqui eu trouxe esse material para vocês, já na última aula, a gente teve essa aula, e a última seria só a revisão, como não foi possível, eu estou gravando essa aula aqui para vocês, né? Então, olha lá. O classicismo foi um movimento cultural que surgiu no século XV durante o Renascimento e se estendeu até o século XVII. Inspirado nos valores da antiguidade greco-romana, o classicismo enfatizava a harmonia, o equilíbrio, a proporção e a busca pela perfeição formal. Caracterizado pela valorização da razão e do conhecimento, o movimento refletiu uma visão humanista, centrada no homem como medida de todas as coisas. Então, aqui havia essa valorização do que é considerado perfeito, balanceado, equilibrado, né? Então, você tem um padrão de esculturas seguindo o mesmo modelo, né? Havia essa preocupação estética ao extremo. Nós vamos ver futuramente que no Brasil nós tivemos um período chamado parnasianismo, e eles compartilhavam desse interesse de fazer resgates da cultura clássica, né? E a preocupação exagerada do parnasianismo era justamente uma linguagem formal, né? Totalmente de acordo com a norma padrão, né? E uma linguagem de difícil leitura, justamente para valorizar a estética, tá? Então é muito comum que isso aconteça no meio das artes. Na literatura, o classicismo buscava a clareza e a precisão da linguagem com temas ligados à mitologia e à natureza. Entre os autores mais influentes estão Luís de Camões, em Portugal, que escreveu Os Lusíadas, e Torquato Tasso, na Itália, com sua obra Jerusalém Libertada. Estes autores representavam os ideais clássicos de beleza e virtude e exaltavam temas universais, como o heroísmo, o amor e a grandiosidade da natureza. Gente, o que é importante para a gente aqui para fazer a nossa prova? Contexto histórico. Então, lembre-se da professora Evani, que ela passou para vocês essa matéria recentemente, né? E a gente vai aproveitar e muito. Eu falei para vocês no início dessa gravação que esse momento do classicismo, renascimento, né, século XV, século XIV até o século XVI, foi um movimento de profundas transformações, tá? E aqui tem alguns tópicos que mostram para a gente o contexto histórico desse momento, dessa escola literária, ok? Renascimento e humanismo, nós já sabemos, foram movimentos culturais, filosóficos, que buscaram pautar suas teses sobre a perspectiva do racionalismo, a razão, né? Não, não. A fé, eu posso ter minha fé, eu posso acreditar em quem eu quiser, mas eu tenho que viver minha vida de uma maneira racional, né? Então, basicamente, era isso que o Renascimento e o humanismo defendiam, tá? Expansão marítima. Esse momento da história foi fundamental para a disseminação de políticas de expansão territorial. A geopolítica foi profundamente alterada aqui nesse período. A expansão marítima é justamente quando os países europeus, principalmente Portugal e Espanha, se lançaram ao mar na tentativa de encontrar rotas alternativas ou novas terras, né? Quando a gente fala de Portugal se lançando ao mar para encontrar novas terras, a gente fala da nossa origem, historicamente falando. A gente tem pouca história contada da cultura indígena aqui no Brasil, mas, politicamente falando, o Brasil começa em 1500. E foi justamente nesse período aqui. Foi uma consequência da expansão marítima, né? Ao se lançar ao mar, na tentativa de encontrar novos lugares, novas rotas, os portugueses acabaram chegando aqui nas Américas e encontrando a gente, né? Então o Brasil entra no mapa nessa época, 1500. Não só o Brasil, tá, gente? A América como um todo. Nós temos figuras importantíssimas na história. Então, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, Cristóvão Colombo, que descobriu a América, né? Então nós temos essas figuras importantíssimas que configuram esse momento aí, ok? Além da expansão marítima, vale a pena a gente destacar também as reformas religiosas que aconteciam nesse momento. Eu disse para vocês que a Bíblia ela era um tanto inacessível, né? E muita gente usava a Bíblia de maneira inadequada. E aí o que acontece?
há uma reforma, conhecida como Reforma Protestante, onde o seu idealizador ele buscava questionar algumas práticas da Igreja Católica. Ele entendia que aquilo era errado e que as pessoas deveriam abrir a mente, né? E aí houve a Reforma Protestante. E uma das as principais ações que aconteceram nesse momento foi a tradução da Bíblia, antes somente em latim. A tradução da Bíblia foi feita nesse momento aqui, acho que inicialmente para 11 línguas, né? Tem um escritor bem famoso chamado William Shakespeare, que ele tem a tradução de uma Bíblia, ele participou desse momento aqui, né? E aí, com a tradução da Bíblia, as pessoas puderam observar que nem sempre era da forma que o rei dizia, né? Não, a Bíblia não diz que eu tenho que aumentar os impostos, que eu tenho que pagar mais impostos. Isso era mentira dele. E aí começa esse conflito, né? Que acaba sendo um golpe muito duro para a Igreja Católica, que tinha sua importância religiosa, mas principalmente política. Quando a gente fala em Igreja Católica na história, a gente fala em um Estado, a gente fala em uma nação, tá, gente? É um aglomerado político, como se fosse os Estados Unidos, uma potência, ok? E aí, quando você vê que tem uma reforma que questiona suas práticas, e essa ideia está se levantando, está agregando muita gente nesse movimento, você acaba ficando receoso, tipo, meu Deus, vou acabar, né? O bicho está pegando. Então, foi um outro momento importante desse período. Os avanços científicos, que eu já falei para vocês, principalmente em questões geográficas, né, descobriu-se também, começou-se a deduzir que a Terra era redonda, começou também a ter ideia sobre como funcionava de fato a gravidade, né? Então, essas teses científicas passaram também a ser disseminadas. E o florescimento das artes aqui acontece esse fenômeno como nunca aconteceu antes disso, né? As artes passaram a ser financiadas, ok? Uma obra de arte, ela tinha o seu valor diferente. Então, era muito comum pessoas que financiavam obras de arte, daqui o artista meio que passou por aquele processo de profissionalização, né? Mais ou menos isso, tá, gente? Não leva isso ao pé da letra, não, tá? É algo parecido com isso, ok? Para funcionar mais importância às artes, tá? É tipo isso. Características do classicismo, gente, ó, humanismo, você já sabe o que que é. Racionalismo e equilíbrio, também, racionalismo é a razão, né? Contrapondo aí a fé. Imitação dos clássicos, esse resgate da cultura clássica que eu falei para vocês, resgate de valores clássicos. Temas universais e o universalismo são temas que acontecem no mundo inteiro, né? Eu falei para vocês na última aula. Se eu fizer uma obra sobre a seca no sertão do Ceará, é uma obra regional, né? Pessoa que mora no Alasca, por exemplo, não sabe o que que é isso. Agora, se eu falar para você sobre uma obra de uma guerra mundial, pronto, esse tema é universal. Uma história de amor, esse tema é universal, né? Então é o universalismo predominando aqui na composição das obras. Culto à beleza e à perfeição formal, estética, ali para vocês sobre essa preocupação que os artistas clássicos tinham. Mitologia e natureza eram temas presentes, se não fossem temas trabalhados em obras. Sempre havia referência à mitologia e à natureza, né? E o uso de uma linguagem elegante, também na tentativa de valorizar a arte, na tentativa de agregar um valor maior à arte. Tá? A principal obra do classicismo ela é portuguesa. Os Lusíadas, é uma obra de Luís de Camões, foi publicada em 1572. Tá? E a principal marca dessa obra é a tentativa de adaptar a história das grandes navegações, da expansão marítima, ao modelo daquela obra que nós vimos que se passava muito tempo lá atrás, a Odisseia, Troia, né, aqueles modelos clássicos. Lá atrás, essas histórias foram feitas de forma de um poema épico, a epopeia, né? O que é uma epopeia? É um poema épico que traz para a gente ações ali de bravura, de heroísmo, de honra de um determinado povo, de um determinado lugar. E os Lusíadas tenta resgatar esse tipo de modelo com a história de Portugal, mais especificamente sobre os homens que se lançaram no oceano para se aventurar, né, nessa tentativa de encontrar novas terras. Tá? Vou passar aqui.
Os Lusíadas. Em Os Lusíadas, Camões celebra conquistas marítimas de Portugal, especialmente a viagem de Vasco da Gama à Índia, simbolizando a coragem, o heroísmo e a glória do povo português. Então, gente, uma epopeia, ela vai contar para a gente uma história que causa muito orgulho, né, para quem escreveu. É como se a gente, talvez, criasse uma história para evidenciar o nosso orgulho de ser brasileiro, que anda um pouco abaixo, né? Mas nós temos histórias bonitas, né? E imagina vocês, um país que vive aqui, de repente ele se lança ao mar, encontra as novas terras, vira uma potência absurda que foi Portugal no século XV e XVI, né? É claro que isso é motivo para se orgulhar. E aí foi feita essa obra, né, Os Lusíadas, que contava justamente aí esse período das grandes navegações, da expansão marítima e das conquistas de Portugal. Os Lusíadas aborda temas universais como a coragem, o amor, a força da natureza e a intervenção dos deuses no destino humano. Além disso, a obra reflete o ideal humanista do classicismo, exaltando a razão e o valor do homem como protagonista de seu próprio destino, enquanto recupera elementos da mitologia greco-romana para estruturar a narrativa. Então, nós temos aqui sempre uma referência à literatura da Grécia, Grécia Antiga, né? Vamos lançar o mar. Quem é o deus dos mares? É fulano de tal. Então, eu vou fazer uma saudação a esse deus, né? Então, tinha esse compromisso com o clássico. Mas é claro, aqui era uma literatura adaptada, não era mais uma literatura da Grécia, era uma literatura portuguesa. Então há referência aos ideais clássicos, mas tudo adaptado para a cultura portuguesa, tá, gente? Por isso que essa obra é importante. É o que a gente tem mais próximo da nossa cultura, né, registrado. Vale a gente lembrar que nós fomos colônia de Portugal por 300 anos, né? Então, muito da nossa cultura veio dessa galera aí. E aqui é um trecho, uma frase que está dentro dessa obra, O Lusíadas, já navegar é preciso, viver não é preciso. Tenho certeza que vocês já ouviram isso aí em algum lugar, tá? Então, gente, ficou claro que a nossa prova de literatura, o foco principal dela vai ser o contexto histórico, né? Então, nós temos aqui no slide a página sobre características, sobre principais obras, né? Então, acho que a gente consegue ter aí um bom entendimento sobre o que foi o classicismo, tá? Um pouco diferente da prova de português, a prova de literatura ela não vai ser 100% de múltipla escolha, não. Vou colocar uma questão ou outra dissertativa para vocês escreverem mesmo, tá? Mas sim, vai ter questão de verdadeiro ou falso, vai ter questão de relacione, vai ter questão de marcar X também, ela só não vai ser toda assim. Vou misturar questões desse tipo, questões de um tipo diferente, você já sabe como é que funciona, né? A minha última prova de literatura foi assim, nós tivemos ali uma questão dissertativa, né? Mas fiquem tranquilos, é somente classicismo que vai cair. Não esqueçam desses contextos que eu trouxe para vocês, da expansão marítima, das reformas religiosas, né? Isso tudo é importante para que a gente entenda melhor esse momento aí, tá? Eu estou encerrando aqui essa revisão de literatura. Agradeço imensamente aí a compreensão de vocês, né? De fato, eu estava impossibilitado de dar aula naquele momento, ainda estou em recuperação, não estou 100%. E eu agradeço imensamente aí a compreensão e a colaboração de vocês. Tá bom, gente? Boa prova para todo mundo, né? Depois dessa semana a gente vai ter entrega de boletins, a gente vai conversar, vai tentar resolver tudo até o nosso prazo limite, né? E a gente conta com vocês, tá bom? Um grande beijo, muito obrigado, valeu!